E aí pessoal, beleza? Começamos aqui o primeiro vídeo aí desse sábado, dia 8/11, falar um pouquinho do jogo de ontem, o jogo que eu não comentei ontem, né? Até porque eu tive que assisti-lo aqui, o condensado do que aconteceu. Eu peguei só algumas partes, né? Como o jogo do União e do Brasília se estendeu a prorrogação, né? Acabei acompanhando somente alguns momentos ali do terceiro quarto, do quarto quarto, né? Então eu resolvi dar uma assistida geral para poder comentar aqui. Então, tema do vídeo de hoje: Botafogo e Pato Basquete. Então, antes de iniciar, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude aí a crescer e fomentar essa comunidade para que a gente possa crescer mais e mais, cumprindo todas as metas aí do YouTube, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade e evoluir nesse caminho. Beleza, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. Então vamos lá, né? Jogo que aconteceu ontem à noite lá no Rio, né? O Botafogo recebeu aí o Pato Basquete. É um jogo que de duas equipes que estão com uma vida complicada aí nesse NBB, né? Tiveram aí inícios muito abaixo, não sei se abaixo da expectativa, mas abaixo a nível de números, né? A nível de colocação, né? O Botafogo, o Botafogo a nível de performance tem mostrado um basquetebol um pouco mais vistoso do que a equipe do Pato, né? Das equipes que estão nessa parte de baixo do campeonato. E foi comprovado ontem, né? No confronto entre as duas, Botafogo se saiu melhor, Botafogo se saiu muito bem, né? Dentro daquilo que consegue oferecer hoje, dentro daquilo que consegue se propor a jogar hoje. Então é notório que há essa diferença nesse momento entre as duas equipes, né? A equipe do Pato ainda um tanto quanto limitada, né? Em, em produção, né? Ela acaba dependendo muito das individualidades dos seus jogadores, né? E tudo mais, e defensivamente não foi bem também ontem, sofreu bastante, tá? O Pato aí tá nesse momento na 18ª colocação, né? Acumula aí a sua quinta derrota, né? Em 6 jogos, venceu apenas um nesse NBB. Já o Botafogo, com essa vitória de ontem, né? Vai a sua segunda vitória, né? Acumulando 5 derrotas no NBB e tá na 15ª colocação, tá? Mas vamos falar um pouco da história do jogo de ontem, né? O jogo que começou ali com a vitória no primeiro quarto do Botafogo por 20-16, um jogo que já de início já mostrava o quão o Botafogo é mais dominante do que a própria equipe do Pato, né? O destaque desse primeiro quarto aí foi o Mateuzinho que foi muito bem no jogo, né? Dentro daquilo que o Botafogo tem nesse momento, né? O Mateuzinho é uma grata surpresa, é um grande trunfo desse time, né? Ele é um armador que tem esse faro por cestas muito aguçado, né? Ele fecha esse quarto com seus 7 pontos e 2 assistências. Junto com ele, o Emmanuel também trouxe aí 5 pontos, né? Matou uma bola de fora, né? Então a equipe a equipe do Botafogo já inicia o jogo muito bem, né? O Marquardt, né? Mata sua bola de 3 nesse quarto, né? É, é tão complicado falar o sobrenome do Macquarie, falar que é o Blake, né? Blake Macquarie. Então a gente chama ele de Blake aí, né? Que fez um baita jogo. Eu vou comentar um pouco do jogo que ele fez aí, né? Um jogaço. Um jogaço que ele fez nessa noite de ontem, tá? Mas o primeiro quarto foi um quarto que mostrou já muito do que seria o restante do jogo. O Botafogo um pouco mais sólido dentro do seu poderio ofensivo, né? Com mais coragem, com mais recurso, né? E defensivamente conseguindo segurar ali as ações do
do Thompson, né, dentro daquilo que é possível. O Thompson é um baita jogador, né, é um dos grandes pontuadores desse time, né, então no primeiro quarto ele fez apenas 4 pontos, né, então foi um quarto que a equipe do Pato conseguiu dar uma sustentação boa à sua defesa, ok? Já no segundo quarto, a equipe do Botafogo abre 12 pontos, né? O jogo que estava 4, ele vai para 16 no fim do segundo quarto, né? Eles vão pro vestiário ali ganhando 16 pontos, né? Já abrindo uma boa vantagem, uma larga vantagem, tá? Mateuzinho participa aí de dois pontos desse quarto, né? Mas o Scheuer é o grande destaque desse quarto, fazendo seus 7 pontinhos, né? O Marquardt já coloca mais 2 bolas de 3. Até esse momento, se eu não estiver enganado, ele não estava 100%, não, ele errou uma, chutou 3 e acertou 2, mas com uma precisão incrível, assim. Acho que do jogo de hoje, né, um grande achado para essa equipe do Botafogo é essa consistência do Marquardt, assim. Para os próximos jogos, a gente já tem mais opções além do Mateuzinho, né? O Mateuzinho vinha vindo sendo esse cara referência, né? Mas para esse jogo, o Marquardt apareceu muito bem. O próprio Scheuer veio muito bem. Então são caras que vão ajudar ali nessa pontuação. Esporadicamente, o Kenny Dawkins também é um cara que consegue em jogos ter uma produção ofensiva a nível de pontos também muito bom, né? Mas nesse jogo ele conseguiu aí, ele fechou a noite somente com 2 pontos, tentou 2, fez 2, né? Terminou a noite com 100%, mas é alguém que para ajudar essa equipe também vai precisar produzir mais ofensivamente, tá? E no terceiro quarto terminou empatado, né? 16-16. O Pato vem com uma outra postura, né? Tentando reagir, tentando buscar ter fôlego aí, né? A equipe que estava perdendo por 16 tentou correr atrás, tentou não deixar ali a equipe do Botafogo abrir mais a vantagem, né? E no final, no último quarto, o Pato consegue vencer por 9 pontos de diferença, mas não consegue tirar a vantagem construída lá no primeiro tempo de 16, né? O jogo ele fecha ali em 7 pontos, tá? O próprio Michel tentou ali no final umas bolas de fora, conseguiu acertar, festou 2 bolas de 3 pontos, fecha o último quarto com 6, né? E o grande destaque da equipe do Pato foi o Thompson, né, que tentou ali ser esse cara de pontos, tá? Mas o jogo ele se encerra em 82-75. Os destaques da equipe do Pato aí que a gente pode trazer é o Thompson. Fez 21 pontos, né? Junto com o Fidelis, que fez 12, e o Edu Marília fez 10, né? Já em rebotes, o Edu Marília pegou 9 rebotes, o Penteado pegou 4 aí, tá? Em assistências, o Thompson pegou 6. Então, deu 6 assistências. Então, é uma equipe que vive e se sustenta em torno do seu melhor jogador, que é o Thompson, né? Então, a equipe do Pato precisa ter um pouco mais de profundidade de elenco mesmo, assim. Ter caras que possam ajudar a construir melhor, não somente ofensivamente, mas defensivamente, né? Acho que ter caras de mais pegada, caras de uma postura como uma característica própria sendo defensiva é importante ter, como por exemplo o Gui, né? O Gui Deodato, que também ele tem essa postura de ser um defensor, né? O Fidelis foi bem nessa partida, é um pivô que pode ajudar, que pode agregar, mas precisa participar mais do jogo, precisa ser mais envolvido no jogo, municiado. O Michel, na parte final, é alguém que também precisa ser mais alimentado. Ele é um jogador de chute, ele é um chutador nato, né? Se você consegue criar e girar situações, ele vai te entregar ali um bom resultado. Ele teve 7 chutes de 3, converteu 2, né? A gente sabe que para um chutador ali, 7 chutes tá ok, né? Mas para quem tem essa bola como especialidade, talvez ali na casa dos 10, 12 arremessos, precisa ser um pouco mais municiado e municiado com qualidade, né? Gerar situações para que o Michel possa contribuir
aí junto à equipe do Pato, né? O Thompson e sua individualidade é o cara referência, é o cara que vai ajudar a puxar, mas centrar o jogo dele é ficar refém de noites iluminadas, né? E assim, a gente sabe que no NBB, né, diferente da NBA que contempla muito isso, até por ter mais minutos, você consegue gerar mais pontos, você consegue extrair ainda mais dos seus jogadores. No NBB, né, normalmente não se acontece isso, né? Que nem ontem. Ontem o Corvalán teve uma noite inspirada de 38 pontos, etc., mas não venceu o jogo. Então, no NBB a gente precisa ter mais do que apenas bons jogadores de ataque. A gente precisa ter uma estrutura defensiva, precisa ter uma estrutura ofensiva também para poder dividir mais as pontuações, dividir mais as ações, né, para que o jogo não fique centrado em um só. Porque quando fica centrado em um só, né, a tendência é que a defesa adversária se adapte e aos poucos vai eliminando esses poucos pontos fortes que uma equipe individual tem. Né? Então acho que é um ponto a se considerar a equipe do Pato. Né? Não conheço a realidade financeira, a realidade da estrutura, né? Mas assim, acho que se tem deficiência para ter bons nomes, acho que precisa ter uma efetividade em estabelecer um plano de jogo um pouco mais sólido, dentro daquilo que se tem com a equipe. Né? Existem equipes que têm aí um nível, por exemplo, né? A equipe do Cruzeiro, ela não é uma equipe recheada de estrelas, mas ela tem um trabalho muito sólido defensivamente, um trabalho muito legal ofensivamente, e todos compram essa ideia, dessa estrutura. Né? A gente tem ali com uma grande referência aí, o Ansalone, né? E aí os outros ajudando, participando e tudo mais dessa construção, né? E isso é legal, é um perfil que dá certo no NBB, mas ter um perfil onde a gente depende muito de um jogador só, cara, é pedir para ter um fracasso dentro do próprio campeonato. Né? O Botafogo também sofre disso, né? Só que hoje contemplou aí como uma noite muito iluminada do seu melhor jogador, que é o Mateuzinho. Né? Ele fez aí 27 pontos, deu 5 assistências, pegou 4 rebotes. Né? O Maquar apareceu pro jogo, aí fez seus 16 pontos, né? Participou aí com 5 rebotes. Né? Alguém que ajudou muito a equipe do Botafogo, né? O Emanuel também fez seus 13, o Shoya fez 11, então nessa partida foi um jogo muito mais distribuído, e no fim das contas foi o que fez a diferença para o Botafogo sair com essa vitória hoje. Então se o Botafogo quer começar a ter um norte, começar a ter uma sequência de vitórias, precisa ter essa participação geral. Eles precisam entender que o jogo não pode ficar centrado apenas no Mateuzinho. Né? As defesas vão se adaptar, o jogo vai se adaptar. Então, se a gente quer potencializar o nosso melhor jogador, os demais precisam aparecer nas ações, para que não fique fácil de se eliminar essa estrela principal. Né? Então, foi bem legal dessa partida de hoje que mais caras apareceram. Né? Então, que isso seja uma crescente aí dentro da equipe do Botafogo. Beleza, pessoal? Que eu tenho para falar isso, né? Muito obrigado aí para o pessoal que assistiu aí o último vídeo aí, foi aí um recorde aí, né? Nessa minha volta aí pro YouTube aí, né? Teve aí 10 visualizações, obrigado mesmo, os comentários, gostei bastante, né? Que a gente possa crescer cada vez mais, tá? E que a gente possa falar ainda mais desse basquete que vem ganhando cada vez mais o gosto do brasileiro. Combinado, pessoal? Fique com Deus, um ótimo sábado aí, né? Hoje à noite, né? Acho que é à noite, né? A gente tem 2 jogos hoje, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar para vocês quais jogos são. Aqui pro lado. Pronto, então hoje temos aí às 6 horas o Rio Claro e Minas, lá em Rio Claro. E temos Unifacis e Corinthians, o jogo que, na minha opinião, vai ser o jogo mais pegado, vai ser um jogo mais interessante. Mas como eles estão em 1h30 de diferença um do outro, vai dar para assistir os dois ali com bastante tempo, com bastante calma, vai ser bem legal. Né? Eu gosto quando são jogos sequenciais que a gente consegue acompanhar tudo, né? Ao mesmo tempo aí fica um pouco complicado e tudo mais, né? Mas a gente acaba tentando aí.
Beleza, pessoal? Então eu vou assistir hoje à noite aí os jogos de Rio Claro e Minas, trazer o pós-jogo logo em seguida das duas equipes, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, um ótimo sábado aí, um ótimo almoço aí, já tá perto do almoço aí, o almoço de sábado às vezes sai um pouquinho mais tarde, né? Mas é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau.